versículo 9 e 10. Nego. Pensei que tu estava gravando para editar depois. Oi, bom dia, gente. Gravando a IBD hoje, que não é muito comum, mas o Valmir hoje deu um jeito. Estamos aqui falando sobre as amarras do passado, se libertar das amarras do passado. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Aqueles que já são membros da igreja têm os áudios que já foram enviados pela manhã. E se quiserem, estão aqui também participando ao vivo ou depois vai ficar gravado no YouTube, tá? A gente tem uma galera boa aqui, não dá para ver, vocês vão ter que ficar vendo a minha cara mesmo e ouvindo a minha voz. Eu vou me sair um pouquinho, tá? Que a gente vai ler o texto e eu vou emprestar o microfone para quem for ler. Versículo 9, quem quer ler? Quem quer ler? É só ele. Jabes foi o mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jackson. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevinha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Microfone aqui é atleta. Olha que interessante, né? Vamos explorar esses dois versículos. Pessoal que está em casa, então, 1 Crônicas, as minhas lindas que chegaram agora, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Cara da Verinha, as duas. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Vamos explorar um pouco esse texto com o foco nessa questão que eu fiz a abertura. As amarras do passado, o que te lembra o passado, que te aflige, que, como eu falei, deixa marca na nossa alma, cicatriz, profundas ou às vezes nem tanto, mas que incomoda, mágoas, sentimentos de amargura, né? Pegar a Bíblia está cheia de orientações, né, que a gente poderia usar, mas eu quis pegar aqui uma pessoa que é citada em 2 versículos e que já dá para nós um bom exemplo daquilo que a gente quer colocar hoje para os irmãos. Vou colocar aqui para ficar também de frente para quem está em casa. Aí já começa dizendo, no versículo 9... Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Então, está falando da genealogia de Judá, vem falando desde lá do versículo 1, que fulano gerou fulano, que era filho de Sicano, que não sei o que, e vai falando, e quando chega no 9, cita Jabes.
foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Então a gente já tem de cara aí um sujeito que a mãe deu o nome dele de Jabés porque lembra de muitas dores. E aí você imagina, ele desde pequeno, ouvindo o nome que lembra muitas dores. Imagina, Sueli. Ronaldo significa tristeza. E aí toda vez que a pessoa fala Ronaldo, é como se estivesse falando tristeza. Tristeza. Pensou? Jackson representa trevas. Lá, né, na cultura dele sempre tinha um nome. E aí o sujeito sabe, toda vez que alguém grita o nome dele, Jackson, trevas, trevas, vem cá. Valmir é mala. Isso é verdade, Valmir é mala mesmo, né? Então toda vez fala. Toda vez fala, mala, mala, vem cá. Brincadeira. Mas imagina, nessa cultura que os nomes têm esse significado, o sujeito ser lembrado. Boa. Vai ficar o microfone sem fio rodando aí para quem quiser participar. Boa, Valmir. O sujeito ser lembrado toda hora que fala o nome dele, Raquel, que a mãe dele sofreu demais por causa dele. Em meio às muitas dores, veio esse aí, Imagina, Maria. E aí, de pequeno, ele estava... Normalmente o que acontece? Por causa disso aí, o menino ficou esquisito. Foi para as drogas, foi para a bebida. Não quer sair de casa. Virou bandido. Porque ficam aí o tempo todo. E é assim mesmo, né, que acontece, né? Se a gente ficar falando para o filho desde pequeno que ele é incompetente, ele vai crescer achando que é mesmo, é verdade, né? Mas olha, Jabés, a gente de cara, não aconteceu isso com ele. O que fala? Ele foi o homem mais ilustre e respeitado da tribo. Então a gente imagina o seguinte, que ele não concordou, durante a vida dele, a infância dele, ele não concordou com aquilo ali, não. Minha mãe me deu esse nome, mas eu não vou ficar preso nisso, não. Eu vou olhar para frente, eu vou andar para frente, que para frente é que se anda, eu não sou caranguejo que anda assim, né? Por quê? Porque a gente imagina que se ele tivesse tido uma atitude normal, de ficar, céus, vida, azar, aqui não ia estar escrito, Jabés foi o homem mais ilustre e respeitado. Alguma coisa assim dele fez. Se ele não ficou se lamentando, se ele não ficou colocando amarra na vida dele por causa dessa situação, então ele fez uma coisa melhor. Por quê? Porque ele se tornou um sujeito respeitado, o mais respeitado da tribo. A minha versão é King James. Jabés foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, significando em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Pensou uma criança que nasce nessa situação e a mãe morreu no parto? Aqui não fala sobre o caso da mãe dele, né? Mas pode ter sido. Aí fica se culpando, né? Você nasceu, mas por sua causa sua mãe morreu. E fica lembrando, mas Jabés, então, de cara, a gente vê que ele não tomou essa atitude. O que ele fez? Que a gente vai ver então agora a partir do versículo 10. Ele podia ficar chorando, mimimizando, ou podia tomar uma outra atitude. Nega, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Chegou uma ilustre aqui também, viu? Você está em casa, uma ilustre muito respeitada aqui, Dona Evânia. E ela perdeu o começo, vamos pôr ela no pacote.
Bota ela no pacote. Vou fazer ela ler, nego. Faz ela ler o que todo mundo já leu. Que ela não foge da EBD. A gente está na promoção do mês, até o final do mês. Quem acertar o que tem aqui dentro, a gente vai sortear um Fiat Mille, Uno Mille. Água com limão. Água com limão. Essa daí, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Já falaram vinho, água com limão. Domingo que vem termina o concurso. Jabés. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Você que está em casa aí faz a mesma coisa. Tá vendo a EBD, aí o marido saiu, foi lá para dentro, sumiu, foi fazendo não sei o quê. Quando ele voltar, fala: ó, vem cá, você perdeu aqui, ó. Bora. Bora aqui, vamos aqui, lê aqui, né? Faz a mesma coisa. A esposa também. O filho sumiu, foi lá para dentro. Vem cá, Samanta. Não, mãe, já vou. Vem aqui, nós estamos na EBD. Larga esse celular para lá. Bora. Beleza. Vamos pegar então o versículo 10, já que o 9 já apresentou Jabés para a gente. Ele vem da genealogia de Judá aí, de Davi, né? Faz parte aí dessa genealogia que a gente explicou. Todo o contexto do livro de Crônicas. Falamos aí sobre o que ele podia ter se tornado, porque a mãe dele pôs o nome dele que lembra dores e sofrimentos. Ele podia desde pequeno ter optado por ficar sendo coitadinho, mas a gente vê que não, que o versículo 9 já fala que ele foi o mais ilustre e respeitado da tribo dele. Então Jabés na vida dele tomou outra atitude, e a gente vê que tipo de atitude que Jabés tomou no versículo 10. Vamos explorar 4 pontos de um versículo só que Jabés fez, e a gente tem que ser inspirado e fazer também. Então Jabés, em vez de ficar se culpando que a mãe, não sei se morreu ou não, a Bíblia não fala, mas ela colocou o nome dele dessa forma. Ele foi gerado em meio a muito sofrimento. Aí a gente lê que ele foi o mais ilustre da tribo. Ou seja, esse menino não ficou a vida inteira sofrendo por causa disso. Como a gente já falou, estou repetindo, né, gente? Mas é bom que não esquece. E aí a gente vê no versículo 10, a primeira coisa que ele fez. Bora lá. Cadê o microfone, Jacques? Bora explorar. Quem que vai ficar, quem que está com o microfone? Ah, tá aqui, né? Tá. Quem for ler, levanta e lê ali então. Boa ideia, Jacques, que aí a pessoa não dorme. Esse Jacques é muito sabido, hein? Ó, vamos ler o versículo 10, a primeira atitude. Quem que pode ler? Aqui, ó. Só o comecinho, a parte A do versículo. Lê aí que eu mando parar. Quem quer ler? Olha, o Robson. Não, no microfone, Robson, senão quem estiver em casa não escuta. O pessoal que está em casa não vai escutar nada. Espera aí, tá, gente? Tá vindo o Robson aí, ele vai ler. Jabés orou ao Deus de Israel. Aí, ó. Beleza, Robson? Jabés orou ao Deus de Israel. Tem versão que está assim: ó, tomara que me abençoes. A minha versão está: é sabido que Jabés rogou ao Deus de Israel. Primeira coisa então, ele não foi procurar autoajuda, Maria. Foi procurar ajuda do alto. Ah, mas não posso procurar autoajuda no sentido de um psicólogo? Não pode, mas é Deus que vai determinar. Tem muita gente que primeiro vai procurar tudo isso, Bruno. As cartas, as runas, o psicólogo, o coaching, o vizinho que é kardecista. Quando nada dá certo, aí ele fala: vou ter que falar com Deus. Já viu isso? Primeiro que Jabés fez, clamou, rogou, invocou o Deus de Israel. E se eu estou numa situação e oro ao meu Deus e Ele quiser usar o que for, Ele vai usar, mas eu tenho que falar com Ele primeiro.
Já pensou, a Sueli está rogando a Deus, aí vem a resposta para ela, você tem que procurar o professor da IBD, aquele mala. Ela vai falar, meu Senhor, oh meu Deus, não, aquilo lá é doido, não. Indica outro aí, um pastorzão aí, eu não sei e tal. Aí passa uns dias, ela tropeça em mim, oi mano, isso aqui. Ela vai falar, eu acho que Deus quer que eu fale com ele mesmo. Sei lá, essas coisas assim, né? Né, Iris? Mas primeiro, brincadeira à parte, você que está aí, eu sei o que está fazendo, viu? Está no sofá largado aí, senta direito aí para assistir a aula direito, rapaz. Mas ele fez certo, né? Tá dando risada, né, Adriele? Tu fica assim lá também, né? É. Viu? Então a gente pega, Cida. Em primeiro lugar, ele clamou ao Deus de Israel. Clamou. Né? E muitas vezes a gente quer ficar. Imagina que você está num carro, aí tem que estar olhando pelo retrovisor, né? Para ver o que tem atrás. Tem gente que fica a vida inteira desse jeito, tá andando para frente com o carro, mas só olhando o para trás, Sueli. E fica preso no para trás. Se a gente ficar olhando pelo retrovisor demais, o que acontece? Está arriscado bater, né? Em vez de olhar mais para frente que para trás, fica olhando mais para trás. Quando olha para frente, parou o trânsito de repente, pá! Mateus, faz 6 meses fez isso aí. Foi. Saiu do shopping, né? Mateus não... Quando olhou para frente, o trânsito tinha parado ali na ponte do Mar Pequeno. Pum, 2, 3, ele bateu nos da frente, de trás bateu nele, olha a confusão que ele arrumou. Seguro ia vencer em 5 dias, ó. O carro do cara da frente ficou 23 mil e o dele 17. Se não tem o seguro, eita, que o Valmir ia ter que prestar o dinheiro lá da herança. Não é não? Olhando demais, Iris, pelo retrovisor, olhando para onde não devia olhar, no celular, né? Olha lá, aí Iris fez assim, celular. Fora quando não está olhando para a vida dos outros, né? De novo, gente, brincadeira, mas é sério, né? Fica olhando demais para o passado, não olha para frente. Jabez não fez isso não. O que ele fez? Ó, a gente faz assim, né? Porque tem essa cultura dos céus e tal, mas a gente sabe que Deus está em todo lugar, né? E habita em nós que já o aceitamos. Mas ele clamou, o versículo fala que ele clamou, ele não se conformou em ser o que queriam que ele fosse, um sujeito amargurado, porque ele nasceu de um parto difícil, teve vida difícil, porque sua mãe sofreu. Foi não. Como é que você sabe? Está ali, ó, no versículo 9, era o sujeito mais ilustre da tribo, está falando lá logo de cara. Jabez foi o mais ilustre, quer dizer, se ele chegou a esse ponto é porque ele passou a vida dele olhando para frente. E aí fala aí, ó, no 10, é sabido, na minha versão, é sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel. Foi o primeiro pedaço aí que o Robson leu. Ou seja, ele entendeu que a vida dele não precisava ser daquele jeito que falaram, olha, o seu nome representa muitas dores. Ué, eu, hein? Evânia, o seu nome representa a muda. Que muda, rapaz? Eu canto pra caramba e vou cantar a vida inteira. Não é não, nega? Muda o quê, velho? E tem gente que fica presa nisso. Eu comentei lá no áudio, nem sei que hora que eu comentei, mas vou pôr aqui agora. Esses dias eu postei uma frase lá no meu WhatsApp, que é assim, vou trazer aqui, ó. Eu já estou ficando muito jovem, às vezes eu não lembro de todas as palavras. Deixa eu pegar aqui. Tem assim, ó. Tem um leão, sabe aquela cena do Rei Leão? Tá o leão assim e o leãozinho ali? E ele está falando alguma coisa, né? Então tem essa figura do leão e embaixo está escrito assim, ó. Presta atenção aí, tá, benção? Davi era excluído. Lembra que Davi foi o último escolhido. Né? Samuel foi primeiro nesse filho. Deus foi falando, não. Assim, ó, acabou os filhos. Não, acabou não, tem mais um lá, pergunta para ele. Você tem mais filho aí, Jessé?
Ah, tem, é um que fica lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Pois é isso aí que Deus quer. Então Davi era excluído. Moisés era gago. Você imagina Moisés recitando os 10 mandamentos, gago. Não matarás, né? E Moisés foi o que foi. Tá rindo. Moisés foi o que foi, gente. Raquel, pega a ideia, ó. Davi era excluído, Moisés era gago. Jeremias era muito novo. Ai não, tem só 16, tem só 17, se for trabalhar vai quebrar, vai morrer. Isso aqui. Jeremias já foi usado muito novo. Aí diz assim, aí para aí, ó. Davi era excluído, Moisés era gago, Jeremias era muito novo. Aí para e diz assim: até quando você vai olhar para o que é e não para o que Deus pode tornar você? Bora repetir? Aperta o botão, aquele botão que volta assim. Ó, aí volta. Davi era excluído, Moisés era gago, Jeremias era muito novo. Ponto. Até quando você vai olhar para o que é e não para o que Deus pode torná-lo? Jabés, ele podia ficar olhando. Eu sou isso, minha mãe morreu, não morreu, não sei, sofreu muito comigo, e não sei o quê. Por isso é que eu cheiro orégano. Por isso é que eu bebo. Não, Jabés foi o homem mais ilustre da tribo. Bora. Primeira atitude dele, buscou o Deus de Israel. Segunda atitude, bora, quem vem para o pedestal agora? Outra pessoa para ler, que queira, sem forçar a barra, que queira, com vontade. Ai. Bora, gente. Quem quer ler? Então eu vou ler. Depois tu pega o terceiro. Agora já... Pega aí, ó. O Robson leu assim: é sabido que Jabés rogou ao Deus de Israel. E aí o que ele falou? Que tu me abençoes e alargues as fronteiras, ou aumente a propriedade, ou alargue as minhas terras. Tudo isso no versículo 10. A primeira parte foi da oração, que o Robson leu. Aí continua ele falando: me alargues a fronteira. Então, o que ele fez aí? Ele está querendo mais. Mas ele pediu para Deus abençoar e Deus fazer isso. Ele não foi pegar de ninguém, ele não foi fazer do jeito dele. Ele rogou a Deus de Israel pedindo que o Senhor me abençoe e me alargues as fronteiras. Pedindo para ser... Outro dia quem que falou isso? O Euler. Acho que é domingo à noite. Que eu fico mexendo com o Euler, né? Direto. Os irmãos chegarem mais novos não conhecem o Euler, mas vão conhecer. O Euler é um sujeito assim, magrinho, que come pra caramba e não engorda, rapaz. E anda a cidade inteira de bicicleta, Santos Cubatão, praia. Tá? A Roselena andou pegando o pé dele para ele andar mais de carro agora, porque de bicicleta ele demora muito para fazer as tarefas que ela pede. Né? Aí domingo ele estava aí com o carrão deles aí. É Honda também, né? O deles é aquele modelo mais, né? Que passa de 100. E a gente fica mexendo com ele. Eu não vou falar aqui, senão ele está vendo ali, ele vai me xingar. Eu ia imitar ele falando. Fala não. Aí eu falei: ô Euler, sei o que eu falei do carro. Eu estava fazendo isso aqui. Eu falei: bora, rapaz, bota aí as coisas nesse carro, não sei o quê. Esse carro aqui Deus me deu, foi para usar mesmo. É para levar os irmãos, é para usar para a obra. Falei: aí, pronto. É isso aí. É isso aí. Jabés está pedindo para Deus abençoar ele, Cida. Para ele ser abençoador também. Muitas vezes a gente esquece disso. Sueli, Raquel. Que Deus derrama bênçãos na gente, mas não é para a gente reter. É para...
O pão nosso. Viu? A oração não é assim: Pai meu, que estás no céu, é meu, viu? Não é seu não, Adriele. Pai meu que estás no céu, santificado seja o teu nome e o meu também, porque eu sou bom. O pão meu de cada dia me dá hoje. Não se esquece, Senhor, não. É o pão nosso de cada dia. Muita gente recebe bênçãos de Deus e esquece que o pão é nosso, não é meu só. E Jabés está pedindo para Deus alargar as fronteiras, certamente porque se ele era o mais ilustre da tribo, aquela época tinha esse contexto. Você tinha que cuidar da tribo. Não foi assim depois lá em Atos, na igreja primitiva? O partir do pão era diário nas casas e eles compartilhavam propriedades, compartilhavam terras, compartilhavam tudo. Igual é hoje no Brasil. Só que não, né? O sujeito quer ter cada vez mais. A gente vive num mundo onde uma minoria tem a maior riqueza do mundo nas mãos e a grande maioria na pobreza. E parece eles que o sujeito vai morrer e vai levar tudo aquilo para o céu. E não vai levar nada. Quantos casos a gente vê de pessoas aí muito ricas que têm mortes assim terríveis e não tem o que fazer? Quantos que a Covid levou? A Covid veio mostrar que todo mundo é todo mundo, né? Não tem esse negócio de não. Meu filho, você pode ter quanto for no banco. Se ela te pegar, e pegou um monte aí ilustre, que ou se achava ilustre. Mas voltando para o ponto, segunda parte do versículo, Jabés rogou a Deus, pediu para ele alargar suas fronteiras, provavelmente que era pensando na sua tribo. Vamos para o confessionário. Como disse o pastor Jeremias. Pastor Jeremias, se estiver me vendo um dia, eu estou limitando aqui, tá? Bora para o confessionário. Quem aqui, não precisa falar, tá, gente? Ficamos no confessionário, mas fica aí. Já não, né? Passou por isso. Não. Se vira, eu conquistei o meu. Tudo bem, você não vai dar tudo, né? Vai chegar agora em casa, o Ronaldo falou, bora. Vai lá no cartório, pega o apartamento, vende, vão pegar o dinheiro e dividir. Não, não é isso. Mas é de compartilhar e partilhar também. O sujeito tem uma casa lá em Itaém, não sei aonde, está lá parado, o irmãozinho está precisando, ele sabe que o irmãozinho está precisando para fazer, às vezes, uma festa para a filha, ele não tem, está caro o aluguel, e fica quietinho lá, fica não, fala assim, irmão, vem cá, tem uma casa lá em Itaém, vai lá, dá só uma limpada lá e tudo, mas pode usar, tem piscina, tem tudo, olha, usa lá. Ô irmão, quanto que eu te devo? Não deve nada não, rapaz, você ia gastar dinheiro aí com buffet, com tudo. Pronto, é isso só que nós estamos falando, tipo assim. Pega o carro, fala, ó. Não, irmão, não, rapaz, vai lá resolver seu problema, o carro está aí para isso. Não, mas se acontecer alguma coisa, o seguro paga, o Valmir paga, a nega paga. Tá? É assim, gente. Minha esposa tem um primo, que é uma bênção, filho da dona Cida, o Valtinho. Estudou música na Unicamp, teologia, pós-graduação em não sei o quê, tem um estúdio em casa. É doido assim, que nem o Valmir, compra equipamento toda hora, o quarto dele é estúdio assim, ó, equipamento para todo lado, no teto e tal. Menino bênção. Já trabalhou como ministro de louvor em várias igrejas ali da região de Campinas. E ó, ganhando bastante, hein? 2.500, 3, na época isso, ó. Ganhava, era disputado. Ia de uma igreja para outra, o pastor convidava a sair, o pastor ficava chateado porque ele foi, o outro não sei o quê. Era assim. E era mala, ele me falou isso. Estiver vendo aí, Valtinho, tu que me contou, hein? Era mala. Não podia ter uma vírgula lá que ele já, irmã, sai. Que não... Calma, rapaz. Aí ele me falou que um dia ele parou e falou, Ronaldo, eu percebi que Deus me deu todo esse dom, todo esse talento, todas as condições que eu tive de estudar música, de ter tudo que eu tenho hoje no sentido de equipamento e tal. Não foi só para eu ficar sendo chato com os outros, mas é para eu abençoar os outros também.
Eu falei, e daí, tu vai fazer o quê? Ele falou, não, eu vou começar a ter mais paciência com as irmãzinhas, com os irmãozinhos, vou começar a ensinar música, vou começar a ensinar partitura. Eu falei, agora ele entendeu que o pão é nosso. Que o pão é nosso. Porque ele ia ficar... Imagina esse cara com 60 anos. Ninguém aguenta mais, nem a Cifra aguenta. A Cifra sai pulando assim do negócio, sai e vai embora. Ele é maestro, é tudo. Né? E ele disse isso para mim assim espontaneamente. Ele falou, não, Ronaldo, não é por aí não. Eu percebi que não é por aí. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu sei bastante. Já que eu quero um coral melhor, quero um grupo de louvor melhor. Em vez de eu ficar só buscando os melhores, eu tenho que capacitar aqueles que eu acho que não são tão bons. Beleza, juntou as duas coisas. Deus merece o melhor, mas é Deus que define. Não é Ele que vai falar, não, eu vou buscar o melhor da igreja tal para vir cantar aqui. E aí os irmãozinhos que queriam cantar ficavam sentados no banco tudo triste. Porque Ele trazia gente de fora, e daí? E durante o ano era só os cachorrinhos, as migalhas. E na hora boa, não, aí vem só os profissionais. Não, pô. É isso, Jabés está falando isso. Então a gente vai, com atitude assim que nem a dele, que nem essas que eu estou dando exemplo aqui, a gente pode ser mais usado por Deus. Falamos aqui outro dia já, né? Você lembra que está em casa, que nós falamos? Não sei se lembra. Você tem que pensar assim, ó. Todo dia quando a gente acorda, a gente pode naquele dia ser resposta de oração na vida de alguém. Percebe, Adriane? Você não está orando por alguma coisa? Você está orando, está orando. Tem coisa que a gente vai orar, vai morrer e não vai ver. Mas se Deus fizer, vai fazer. Ué. O problema não é o tempo meu, é o tempo dele. Então, ele está orando, a família do Robson está orando, a Iris está orando, a Cida está orando. Eu estou orando, tá um monte de gente orando. E aí eu não sei, do mesmo jeito que eu estou orando, tem um monte de gente orando. E às vezes eu vou acordar hoje, eu vou ser resposta de oração na vida de alguém que orou e Deus vai me usar. Só que eu tenho que deixar, né, Raquel? Eu tenho que me deixar ser usado. Ó, esse menino aqui, que bênção. Né? Se não é sério, esse menino aqui é uma bênção. Peguei no colo. Não, também não foi nem tanto, não. Foi o André, filho dele. Mas ó, o Valmir, ele se vira aí, ó. E transmite, e compra equipamento do bolso dele, e ensina, e pega no pé da gente, e fica bravo, depois fica bom, e tal, e tá aí, ó. Né? O que ele falou? Desafinou, E fala, e não sei o quê, mas é uma bênção na nossa vida, porque senão ele não tem transmissão, não tem voz, não tem nada. Não tem áudio, não tem nada. Agora ele vai se sentir o cara? Não, ele sabe que ele está sendo usado por Deus, ele se dispôs. Cada dia mais, assim como tantos outros aqui no café, na limpeza, e por aí vai. Na música, né? Segundo ponto, então, primeiro buscar Deus, segundo pedir para Deus bênção para poder ser abençoador também. Terceiro ponto, que muita gente esquece, nós falamos aqui esses dias, aí eu estou tão assim que eu não sei mais se eu falei na EBD, se eu falei na pregação de domingo passado, ou se eu falei nas quarta-feira, que eu estou falando aqui também nas quarta-feira, que o pastor está de férias. Ele buscou a presença de Deus. Muita gente só quer buscar as bênçãos de Deus. Muita gente só quer saber das bênçãos e não do abençoador. Ele não se preocupou em buscar somente as bênçãos de Deus, mas ele também pediu pelo Deus da bênção. Vamos ler? Bora lá. Vai lá, Bruno, tu ia ler? É sabido que Jabés rogou ao Deus de Israel. Primeiro ponto, falamos. Que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade. Segundo ponto. E agora, segue. Que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão, obrigado Bruno, esteja comigo. Manda lá o marido voltar de onde ele está e manda ele ler esse pedaço também, que ele perdeu, hein? Que a tua mão seja comigo. Como é que está na minha versão? Que a tua boa mão me proteja.
Que a tua mão me conduza. Ó, ele ora a Deus, pede bênçãos a Deus, mas ele não para só em pedir bênção para Deus, ele pede a presença de Deus. Ele se lembra de pedir bênção para Deus, mas ele se lembra também do Deus da bênção. A gente falou aqui esses dias, acho que foi na quarta noite, não lembro mais, acho que foi domingo, dos 10 leprosos. Tu estava, né, Robson? Foi quarta ou domingo? Não lembro mais. Tá que nem eu também, coitado, já era. Cabelo branco. Foi esses dias, fala assim, foi esses dias, né? Foi esses dias. Nós falamos dos 10 leprosos, todo mundo conhece a história, né? Eles estão lá, não podem ficar perto de ninguém, estão lá afastados. Jesus está indo para Jerusalém e fala, não, peraí, vamos passar ali, outro lado. Na divisa com Samaria. Jesus chega lá, aí eles se aproximam de Jesus, porque ninguém podia se aproximar deles por causa da lepra. E aí eles gritam para Jesus, eles clamam para Jesus, Senhor, nos abençoa, nos cura. E aí Jesus faz o quê? Jesus dá uma ordem. Vão até, levanta daí, sai daí, vai até o sacerdote e mostra o que vai acontecer com vocês. Não deu nem tempo deles chegar no sacerdote, quando eles começaram a andar, já foram, a palavra fala que eles já foram curados. Coisa impressionante, né, Cida? Primeiro que eles se aproximaram de Jesus. Muita gente hoje em dia está se afastando de Jesus. Segundo que eles clamaram a Jesus. Tem muita gente hoje que está clamando para outras coisas. Terceiro que eles tiveram fé. Jesus falou, olha, faz assim então. Vai até o sacerdote, quando vocês chegarem lá, mostra para eles a transformação. Mostra para eles a limpeza, a pureza, a cura. Diz a Bíblia que eles começaram a andar e já foram curados. Só que aí foi o ponto que a gente trabalhou aqui. 9 dos 10, Iris, foram. E seguiram e foram. Teve um que parou e falou, não, vou voltar. E ele voltou e voltou louvando a Deus e se prostrando aos pés de Jesus e falou, muito obrigado. Agradeceu. Enquanto 9 só se preocuparam com as bênçãos, só pensaram neles mesmos, teve um que voltou e deu mais valor ao abençoador, que foi Jesus. E aí Jesus pergunta, ué, mas eu não eram 10? Eu não curei os 10? Cadê os outros 9? Jesus pergunta, está lá. Só veio esse estrangeiro, e ele era estrangeiro. Só veio esse estrangeiro me agradecer, cadê os outros 9? Jesus falou. Ele fala, vai, a tua fé te salvou. Foi o único que voltou para agradecer. E hoje acontece muito isso. Né, Ivana? Acontece. Maria, eu. As pessoas, Deus abençoa e ela já quer curtir a bênção. E quer saber de bênção. Esse monte de igreja que tem por aí que quer explorar essa questão da prosperidade, só fala de bênção, de prosperidade, e a pessoa só quer saber da bênção. Igreja hoje virou um balcão de negócio. O sujeito vai lá preocupado com a bênção. Ah, então nessa igreja 1 mês e meio, nada, vou mudar, vou para outra igreja que seja mais poder. Mas aí vai. A bênção já está a caminho, uma hora ela chega. Aí chegou naquela igreja que está voando sandália, tem uma igreja que uma amiga minha há muitos anos falou que ela participava, que eles estavam lá, e aí era a igreja do fogo, sabe, né? Reteté? A Raquel Kundari. Raquel, se estiver me vendo aí. Aí estava ela e o Maurício, o esposo dela, o Maurício Batista, tradicional, você imagina. Aí ela, tá bom, vamos lá. Chegou lá, não sei o quê. Aí chegou uma hora cantar, eu não lembro mais a música, tá? Mas é uma música que fala de jogar as sandálias, um negócio assim. E aí o Maurício falou que literalmente o povo tira as sandálias e joga. E aí ele falou que teve que se abaixar porque era sandália voando para todo lado. É verdade, gente? Bom, pelo menos ele me disse que é verdade, eles não iam mentir, né? Aí eu dei muita risada, ele se contando como é que era no começo do namoro, né? Aquela coisa, vai lá na minha igreja, vai na minha igreja. Aí ele falou, Ronaldo, eu fui na igreja da Raquel. E ela me contando, porque eu estou aqui na igreja batista porque, né, a gente tem que seguir o marido, nós casamos, mas eu gosto do lar, eu gosto do lar e tal, do reteté. Mas levou ao pé da letra o negócio da música lá de jogar sandália. Ele disse que a galera, e depois para achar, porque, né, na hora de ir embora depois do culto, aquela bagunça, essa aqui é minha, não, essa é minha, é parecida. Quem comprou no mesmo lugar, Cida, na promoção, e aí? É tudo igual.
É, gente, EBD também é cultura. Negócio... Raquel, ó, é verdade, Raquel. Ri aí, Raquel. É. O negócio é feio, gente. Porque está procurando só as bênçãos e esquece do Deus da bênção. Jabez começa rogando a Deus, pede bênção, mas pede a presença do Deus da bênção. Olha que o Bruno leu e está na sua versão, e está na sua versão e está na minha. Que a tua mão me dirija, que a tua mão me proteja, que a tua mão me conduza. Que horas são, hein? Quem tem hora aí? Por favor. Obrigado, nego. Obrigado, nego. Além de cuidar de tudo, ele ainda é, viu? O menino do horário. Vai falando, nego. Cada 10 minutos tu fala 10h40. Vamos voltar no ponto inicial. Jabez tinha tudo para ficar preso no passado, nas amarguras, no que significava o nome dele. Mas ele mudou de atitude e preferiu estar sempre buscando a Deus. Vamos parar aqui um pouquinho, que a gente conhece gente, ou conhecido, ou da nossa família, ou a gente mesmo, que está passando por isso. Ó, eu tenho 57 anos. Anota aí. Que você vai dizer, não parece. Não parece, não. Parece mais, né? Parece mais, está acabado. Fica quieto aí, Valmir. Ó, meu pai, ele foi padeiro dos 16 aos 60. Meu pai veio de Conchas para cá, pegaram ele como ajudante de padeiro e acabou. Foi isso aí que ele fez a vida inteira. Sabe como é a vida de padeiro, né? Imagina aquela época. Acorda de madrugada, tudo escuro, pegava a bicicleta, vai para a padaria, abre a padaria, faz o pão, porque cedinho a galera não tinha tecnologia, não tinha nada disso. Imagina. Meu pai nasceu em 1933, ele morreu em 93 com 60 anos. Então você imagina, hoje era para estar, não sei com quanto mais. Hoje era para estar com 80 quase. Igual seu pai. Era padeiro também? Não, né? O que eu quero falar rapidinho? Mas eu não sei a criação que ele teve, eu já ouvi um pouco do como era, né? Meus avós, muitos filhos, sabe essa história? E cuidaram assim. Então ele tinha um monte de revolta. E aí Aí minha mãe teve que começar a fazer faxina, porque o salário dele ficava todo no balcão. Porque o patrão descontava, né? Acabava o expediente, vinha dele para casa, encostava ali. Ah, aquele calor lá dentro, agora ele falou, agora, aí... Nota aí, todo dia, Cida. Chegava no final do mês, recebia o quê? Quase nada. E chegava em casa, mala. Eu fui crescendo com aquilo, teve até um dia que eu discuti com ele, porque, nossa, muito mal. Morreu. Coração grande, né? Eu estava morando no interior, minha irmã ligou e falou, o pai internou, mas fica tranquilo que ele está bem, final de semana você vem. Aí no dia seguinte ele morreu e aí eu não deu para ver. Aí depois conversando com as pessoas, falei, rapaz, sabe que teu pai foi padeiro a vida inteira, mas ele não gostava? Aí eu falei, caramba, quantas vezes eu critiquei meu pai. Ou seja, o cara acordava de madrugada, nega, Cida, para fazer algo que ele não gostava. Mas ele, todo dia, ele acordava e ia fazer direitinho. O problema era a volta, né? Mas a ida não falhava. Tanto que ele, na época, né, aqui na região, Zona Noroeste, até algumas padarias do Gonzaga, era o tempo todo atrás do meu pai, porque ele era um excelente confeiteiro, além de ser padeiro. E naquela época não tinha muito. Então ele era disputado, ele não soube ganhar dinheiro com isso, né? Hoje um excelente confeiteiro, por exemplo, em padarias ali no Gonzaga, é R$5.000 o salário. Excelente, por quê? Porque o cara sabe que se perder ele para arrumar outro é difícil, e as pessoas querem o produto bom. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, meu pai a vida inteira acordava de madrugada para fazer algo que ele não gostava, mas provavelmente porque ele precisava cuidar da família. E aí eu comecei a dar mais valor para o meu pai.
Aí a gente... Só que eu não fiquei preso nisso. Eu podia ter ficado. Eu fiquei bastante tempo preso nisso. Depois eu falei, não, vamos libertar disso. Pedi perdão a Deus, né? Não tinha como pedir mais perdão para o meu pai. Mas eu ter tido aqueles pensamentos, né? Eu estou falando de mim. Alguma coisa que me marcou e eu me libertei. Mas muita gente hoje tem coisas que ainda a pessoa deixa ali dentro. Água parada dá cheiro ruim, né? E aquilo não cicatriza, e aquilo, quando está fechando, abre de novo a ferida, a mágoa, a amargura. A gente tem que pedir para o Deus da bênção conduzir a nossa vida. E não cabe na vida do crente esse tipo de atitude. Pense em Jesus. Jesus veio, ficou pouco tempo aqui, ele tinha uma missão, ele veio cumprir a missão dele. Não se preocupou em agradar todo mundo. Não tinha como agradar todo mundo. Se Jesus fosse morrer magoado com tudo que ele viveu, você imagina. Jesus, os fariseus, os romanos, o povo que só ia atrás dele, atrás de bênçãos. Jesus, ele, papai, para frente. Lembra Mateus 10, quando ele chama os discípulos e pega de 2 em 2 e fala assim, agora vocês vão sair para evangelizar. Mas é o seguinte, leva isso, isso e isso, cuidado com isso, com isso, com isso. Vai acontecer isso e isso, vocês vão ser perseguidos por esse povo assim, assim, assim. E dependendo de onde vocês chegarem, se fizer isso e isso, vocês fazem isso e isso. Lembra? É um monte de instrução que tem lá no capítulo 10. Outra hora você vai lá e lê. Uma delas ele diz assim, na casa que você entrar, você fala a paz. E a paz vai ser com vocês, e se vocês receberem a paz, vocês fiquem ali. Mas se rejeitarem isso, o que ele falou? Fica lá. Não, ele falou, valeu, tchau. Sacode a poeira e vai para a próxima casa, vai para a próxima cidade. Jesus. O jovem assim, bonitão assim, que nem o Bruno assim, mas não só de máscara, sem máscara. Bonitão assim, procurou ele e falou, Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a eternidade? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. O jovem ficou triste. A Bíblia não fala o que aconteceu depois, mas ele não quis, ele foi embora. Escolheu a riqueza. O que Jesus fez? Ai, caramba, aquele jovem. Não, Jesus seguiu a vida. Nicodemos, não sei o quê. Meu filho, você tem que nascer de novo. Como é nascer de novo? Eita, tem que explicar ainda. Os discípulos, mesma coisa. Jesus chegava de vez em quando, né, Maria? Vai, acorda aí. Vocês estão dormindo? Eu pedi para vocês ficarem de sentinela, vocês estão dormindo aí? Ou então na passagem do barco, homem de pouca fé. Ou no templo, raça de víboras. Jesus não tinha esse negócio, não. Jesus era ação o tempo todo. Jesus não era de ficar se lamentando, Jackson. Você já viu alguma passagem na Bíblia de Jesus se lamentando? Ai, Senhor, caramba, Pedro é fogo, viu? Pedro é nervoso demais, Senhor. Ai, não dá, vou ver outro. Ai, Senhor. Jabés dá o exemplo aqui. Queria parar e fazer uma oração, você também na sua casa, gente aqui. Vamos fazer uma oração. Aquele que você conheça, ou você mesmo, uma pessoa da sua casa, um amigo, que está às vezes com amargura, está numa situação complicada emocionalmente, por coisa que não consegue perdoar, por coisa que a pessoa às vezes até já morreu e você ainda está guardando aquilo. Por coisa que você fala, caramba, era só eu até a Adriele falar, Adriele, me perdoa. E deixa ver o que vai acontecer, mas você fala, não vou. O orgulho é maior do que a vontade de pedir perdão. Ou a pessoa veio te pedir perdão e você também, o orgulho é maior, você falou, não te perdoo. Quem vai te perdoar é Deus. Coisas assim. Quem que me contou não faz muito tempo? Foi Maria que me contou ou foi Eliane? Cadê Eliane? Não estava aí, Eliane? Ela está dando aula, né? Da relação com o pai? Foi Solange? Foi Maria? Né, Maria? Muitos anos a relação com seu pai, não foi? Difícil, né? Foi você que me contou? Não foi a Maria. De ter que ter perdoado o pai, que não falava há muitos anos com o pai. Por ele sumido.
Sumiu e apareceu muitos anos depois, tal, né? É difícil. 35 anos depois só. Muitos podiam falar, ó. Hã? Você tinha 1 ano, né? Está com 36 anos só, Maria. Tem vários exemplos. Vários exemplos. Bastante. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, faça a sua oração. Depois eu oro aqui também, eu vou orar também. Ó Pai, nessa manhã nós estamos trabalhando para essa questão do passado nas nossas vidas, das mágoas, das amarguras, das cicatrizes na alma. Ó Senhor, só o Senhor tem o poder com o Teu Santo Espírito, Pai, de arrancar, Pai. E nós te pedimos, arranca de dentro de cada um de nós, ou daqueles que conhecemos que estejam passando por essa situação. Eu não sei, o Senhor sabe, Pai, cada situação, cada urgência, cada necessidade, mas, Senhor, arranca, Pai, de cada um de nós qualquer traço de amargura, Pai, qualquer traço de mágoa, qualquer traço, Senhor, de sentimento negativo, de trevas, de ódio, de raiva, Senhor, que possa estar atrapalhando a nossa vida, possa estar atrapalhando a nossa saúde, possa estar atrapalhando as pessoas que vivem à nossa volta e que sofrem com isso, Pai, toda vez que a gente fica infeliz, ou que a gente fica bravo, ou que a gente fica chateado por causa de coisas do passado que nos mantém presos, Pai, que nos mantém acorrentados, Pai, a situações que a gente sabe que o Senhor não quer, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos libertar, que a gente possa ter essa atitude de querer ser liberto disso, Pai, e olhar para frente, Pai, olhar para as coisas do Senhor, pensar nas coisas do Senhor, Pai, e não se preocupar com mais nada a não ser de Te buscar, Pai, de buscar a Tua face, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos libertando de qualquer coisa que atrapalhe a nossa relação contigo, Pai. De qualquer coisa que nos faça sentir qualquer tipo de sentimento que não seja o amor, que não seja o perdão, que não seja a paciência, a paz do Senhor nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, que a gente possa ter essa consciência, Pai, de perdoar aqueles que precisam do nosso perdão, Pai. Deixar o orgulho de lado. De pedir perdão para quem a gente possa ter ofendido, Pai. Deixar o orgulho de lado também, Senhor. Nós não somos nada, Pai. O que nós somos, se é que somos, nós só somos no Senhor, Pai. Que a gente deixe de lado essa arrogância, Senhor. Que a gente deixe de lado qualquer soberba, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não aceita o soberbo, Pai. Que a gente possa de fato ser humilde, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai. Humildade no sentido de saber que nós precisamos do Senhor para tudo, Pai. Sem o Senhor nada somos, nada podemos, nada conquistamos, Senhor. Nós só existimos no Senhor. E por que esse comportamento de achar que a gente é a última cereja, que a gente é a última bolacha do pacote? Ó Pai, coloca a Tua mão sobre o Teu povo, não só sobre esses que aqui estão, mas sobre o Teu povo, Pai, sobre cada um que possa estar com esse tipo de situação na vida, Pai, na mente, no coração. Limpa, Senhor, os corações, ó Pai, aqueles que se dispõem, aqueles que aceitem, aqueles que deixem o Teu Santo Espírito trabalhar. A gente sabe que tem que ser da nossa parte também Te buscar, como diz aqui na Tua palavra que estamos estudando, Pai. Invocar o Teu nome, pedir as Tuas bênçãos, mas também pedir a Tua presença, Senhor. Se assim, Pai, conosco, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bora voltar. Então, o quarto ponto
também seguindo, quem quiser ler ali. Estamos no versículo 10, hein? Jabez rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, que tua boa mão me proteja. E aí, o último pedaço, quem quer ler? Ele clama pela presença de Deus e o que ele fala? No versículo 10, depois que o Bruno disse que a tua boa mão me proteja, ele tem uma continuação. O que ele fala? Quer ler, nega? Eita, baixa aí que tu não vai alcançar não, está muito alto esse negócio. Peraí. Evânia vai ler. Que a tua mão me proteja e... Ampliares a tua mão for comigo e fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Antes do Deus me concedeu, que... Essa é a última parte que a gente ainda vai ler. O quarto ponto é só essa frasinha que você leu, depois que diz que a tua mão me proteja, o que fala? Aqui o minha fala que a tua mão for comigo. E fizeres do mal, não seja afligido. Isso. Boa, nega. Outra versão diz assim, que é essa aqui que eu tenho. Que a tua boa mão me proteja, que o Bruno tinha lido, e não permita que eu seja afligido pelo mal. Outra versão fala, e me preserve do mal, de modo que não me venha aflição. Que a gente acabou de orar, a gente acabou de falar. Os 3 primeiros pontos, a gente leu o versículo e a gente abriu os pontos e discutimos aqui, enfim, falamos. Esse último eu fiz ao contrário. A gente falou bastante dele, a gente orou, agora eu vim aqui na palavra. A gente acabou de falar disso, para a gente preservar a gente do mal. Foi a oração que você fez aí, foi a oração que eu fiz aqui. Que esse mal não fique na gente, que esse mal não fique naquele que a gente conhece. Ah, mas eu já falei com ele várias vezes, com ela várias vezes. Então ora. 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 Estou orando há 25 anos. Continua orando. Continua orando. Mistério de Deus. Tem coisa que você vai ver, o resultado. Tem coisa que você vai morrer e não vai ver. Tem coisa, como a gente falou semana passada, na quarta-feira agora, no culto de oração. Sim a resposta. Não também a resposta. E espera também a resposta. O sujeito ora esperando só o sim se dá. Mas às vezes Deus fala não. E muitas vezes Deus fala espera. Marlete esperou 15 anos para eu me converter. E sempre orou. Tem coisa na Bíblia que foi 40 anos. Outras 400. Né? E tem coisa que Deus no minuto seguinte faz um milagre. Mistério. Mistério. Nosso papel não é ficar julgando Deus. Está demorando, hein? É orar. Orar. Então ele clama pela proteção de Deus. Me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. Já estamos encerrando, antes de ler o finalzinho do versículo. A gente tem que entender, gente, quando a gente fala assim, a gente acabou de orar, né? Para Deus tirar essas coisas da gente, ou daquele que a gente conhece. Como eu falei, pode ser que você chegue em casa e já veja o resultado, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore anos. Não deixe de orar. Mas quando ele fala, não me preserves do mal, a gente tem que lembrar que vida de crente, gente, não é fácil. A gente vive no meio de uma guerra. E tem gente que parece que não lembra disso. Tem crente, Cida, que pensa que só porque se converteu, ele agora está numa bolha, totalmente protegido por qualquer coisa. Está num carro blindado, sabe aqueles carrão blindado que o vidro é grosso, pode atirar bala? Não, gente. Desculpa dar essa notícia, mas não.
A gente está no meio de uma guerra. A nossa vida, a vida do crente, ela não ela não acontece num parque de diversões. É no meio de uma guerra. A gente não vê, mas na Bíblia fala. A Bíblia fala. O bem contra o mal. O espírito contra a carne. Nas regiões celestiais. Onde que estão as regiões celestiais? Entre a terra e o céu. Aqui onde o bicho pega. Por isso que tem que estar sempre orando. Porque aquele lá que a gente não gosta de falar muito nome, ele está do ladinho esperando você escorregar. É guerra. É guerra. Por isso que a Bíblia ensina a gente a fazer o quê? Se revestir com a armadura. E encarar de frente. De frente. Pode ver, quando ele fala para a gente colocar o capacete, o escudo, a espada, as sandálias. É tudo coisa que você põe de frente. Não se preocupou em pôr nada atrás. De frente, para você entender que você tem que combater o inimigo de frente. Por quê? Porque nós estamos numa batalha. Agora, não são as minhas armas, são as armas de Deus. É a palavra, é a oração, é o caminhar com Deus, as sandálias, o caminhar com Deus. E aí a gente tem que pedir para Deus preservar a gente do mal, porque o mal está aí o tempo todo. O tempo todo, destruindo o casamento cristão, afastando os jovens da igreja, fazendo o crente andar por maus caminhos. Pastores, orem pelo seu pastor, orem pelos pastores. Pastores tirando a própria vida. Pastores morrendo com problemas emocionais. Pastores traindo. Tem muitos casos. André Paganelli essa semana, novo, morreu amargurado. Não aguentava mais. Quantos pastores nos últimos 3 anos tiraram a própria vida? O que faz um homem da palavra? O que será se com um cara desse está passando a ponto dele se suicidar? Guerra. Guerra. O cara é sozinho, não tem com quem compartilhar. Fraquejou, inimigo. Guerra. Coisa fácil. Bebida, droga, traição, dinheiro fácil, jovens. O amor de muitos está se esfriando, como a palavra fala. E essa igreja, a igreja da ilha, a igreja de Londres, a igreja do Curitiba, é guerra o tempo todo. O tempo todo sofrendo. Porque não é diferente em nenhum lugar. Antigamente, na época do pastor tal, quando eu era jovem, é verdade, era diferente. Fica assim, era diferente. Mas não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha... eu nem sei mais. Não tinha shopping. Era todo mundo na rua ali. O gostoso era a igreja. Você vinha para a igreja, tinha o culto, ficava, depois almoçava todo mundo junto, de tarde saía para evangelizar, tomava sorvete, fazia não sei o quê. Final do ano fazia competição, tinha o jobal. A galera gostava de estar junto porque é o que tinha para fazer e era gostoso. Com o passar dos anos foi aparecendo esse monte de coisa, as pessoas vão deixando com que essas coisas roubem o seu tempo com Deus, com a comunhão. Então hoje o sujeito fala, não, eu vejo o culto de casa. Será que vê? Será que entende?
tem nenhum problema de ver o culto de casa, mas isso tem que ser exceção. Gasta mais horas vendo as coisas no TikTok do que lendo a palavra. Você olha lá no WhatsApp do cara, está lá assim, visto há 2 minutos. Aí você ora para a Bíblia, na vida dele, aberta há 10 dias. Complicado. Guerra. Num versículo Jabez, ora a Deus, pede bênção, busca o Deus da bênção e pede para esse Deus da bênção libertar ele de todo o mal. Num versículo. O 9 apresenta Jabez. O 10 fala que ele clama a Deus, pede bênção para abençoar outros, pede para Deus ser com ele, a mão de Deus, e pede para Deus livrar ele de todo o mal. E a gente orou aqui por isso. Mas o ponto central é, Jabez podia ter ficado preso no passado, mas não ficou. Mesmo olhando sempre para frente, ele está olhando para frente, mas o tempo todo buscando a Deus, orando a Deus, pedindo a proteção de Deus. E aí, depois que ele faz isso tudo, que a Evânia leu e eu pedi para ela segurar um pouco, o que ele fala no final? E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Bora ler o versículo 10 todinho, todo mundo agora, tudo junto de uma vez só. Vou ler na minha versão, você acompanha na sua. Boa? 1 Crônicas 4:10. É sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel. Ponto. 1. Que tu me abençoes e aumente minha propriedade. Pediu bênçãos. 2. Que a tua boa mão me proteja. A mão de Deus com ele. 3. E não permita que eu seja afligido pelo mal. 4. E o que aconteceu? E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Amém? E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Podia ter ficado preso no passado, não ficou. Podia ter ficado lamentando, não ficou. Fez o que a gente tem que fazer. Eu, você que está em casa. Orar a Deus. Buscar a face de Deus. Pedir bênção sim, mas buscar a face de Deus. E lembrar que mesmo assim o mal está aí. Pede proteção a Deus. Ele pediu. E Deus ouviu. Não é assim que está logo no livro seguinte? Em 2 Crônicas? Lá em 2 Crônicas 7:14, não é assim que está? É, né? Falta 2 minutos para encerrar. Vamos lá, em 2 Crônicas 7:14. Todo mundo já conhece, porque vira e mexe eu cito isso aqui. Dá uma paradinha aí para a gente ler. Qual o contexto aí? 2 Crônicas 7:14. Capítulo 6... Salomão, depois que terminou o templo, faz uma oração grande para Deus, falando, ó Deus, esse povo aqui é assim, mas Senhor, perdoa. Ó Senhor, esse povo aqui é assim, mas Senhor, não leva mal. Ó Senhor, esse povo aqui é assim, mas ó, faz assim. E ele faz uma oração. Aí no capítulo 7, diz que Deus aparece e falou, Salomão, eu ouvi a tua oração. Ou seja, a tua oração falando que esse povo é danado, mas para eu considerar. Então ele fala assim, então vamos fazer o seguinte. E aí ele fala aí no versículo 14. Vamos fazer o seguinte. Se esse povo, que povo que ele está falando? Esse povo que Salomão tinha acabado no capítulo 6 de dizer, ó, esse povo é teu, esse povo é o Senhor que formou, esse povo pisa na bola mesmo, mas Senhor, reconsidera, perdoa, abençoa. Aí ele vem e fala, ó, eu ouvi a oração. Então, ó, se esse povo aí que você está dizendo que é meu, ou seja, que se chama pelo meu nome, ó, vamos fazer o seguinte então, se ele se humilhar, ou seja, se reconhecer que eu sou Deus dele, o que mais que ele fala? Se humilhar, orar, buscar, olha lá, ó Jabez aí, ó, buscar a minha face, ó, orar, buscar a minha face. O que é buscar a face? Ó, vem aqui, nego. Você que está em casa aí, ó, aqui é o efeito especial só, hein? Vem aqui, nego. Tá certo, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui tu, Bruno, que o nego está muito lento. Vem aqui. Corre, corre, Bruno, corre que está acabando o horário. Vai entrar os comerciais já. Vai, bora. Olha lá. Orar,
buscar a face. O que é a face? A palavra é essa, face. Buscar a minha face, buscar intimidade com Deus. Não é lá não, assim, eu nem sei quem é, não. Ele está dizendo, buscar a minha face, ó, eu contigo, frente a frente, face, intimidade. Beleza? Passa lá, pega o cachê depois, R$10, tá? Buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Se humilhar, Iris, não é sair por aí rasgando as roupas e tudo, e sair por aí puxando carrinhas de papelão. Não, não é isso que Deus está falando. Se humilhar é diante de Deus reconhecer que sem Ele a gente não é nada. É isso que Ele está falando. Que Salomão tinha falado, esse povo, ele tá bom então. Se esse povo aí fizer isso aqui, ó, se humilhar, ou seja, reconhecer que depende de mim, orar, buscar a minha face, ou seja, intimidade comigo, e se afastar das coisas ruins, se afastar das porcarias, se afastar dos caminhos errados, ou seja, dos maus caminhos, aí o que ele fala? Então, ou seja, só depois que fizer isso, dos céus eu ouvirei, perdoarei e sararei a terra. A bênção vem depois da adoração. Jabez ensinou isso para a gente. Buscou a Deus, pediu bênção, pediu a proteção de Deus, né, a mão de Deus, pediu para Deus afastá-lo do mal, protegê-lo do mal, né, do mal em geral, maus caminhos. E aí o que Deus fez? Que está aí no versículo que a gente leu lá na 1 Crônicas, Deus lhe concedeu a bênção que ele pediu em oração. Que é exatamente o que está logo em 2 Crônicas. Deus falando que se fizer isso, então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Fé. Ficou claro? Para todo mundo? Em casa ficou? Se não ficou também, fica para a semana que vem, tá? Porque hoje já acabou. 11 horas. Almoço na casa da Adriele hoje. O endereço está aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha aqui. Você que está em casa aí, o endereço está aqui embaixo, tá? Hoje é macarronada e frango assado lá na Adriele. Todo mundo convidado. Vamos orar. Pai, te agradecemos esse encontro maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Somos todos os aprendizes, o Senhor é o mestre. Obrigado, Pai, esteja agindo nas nossas vidas com a Tua palavra. Seja conosco ainda nesse dia, nos lares dessa comunidade do Senhor, Pai, para que todos possamos nos preparar e descansar para te cultuar nesta noite, Pai. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, viu? Adriele, brincadeira, tá? Fica para domingo que vem. Dá tempo. Ela achou que ia beijar o Bruno, ficou toda preocupada.